Sabe aquela pergunta que todo mundo já se fez? O que acontece quando a gente morre? Bom, por séculos, essa era uma questão mais para filosofia, para religião, mas agora a ciência está entrando nesse campo para tentar entender um dos fenômenos mais misteriosos dessa fronteira final, a experiência de quase morte, a famosa EQM. Então vamos lá mergulhar nesse mistério. A gente vai começar definindo o que é uma EQM, depois vamos dar uma olhada no que acontece lá dentro do cérebro, comparar isso com outros estados da mente e até explorar uma teoria evolutiva bem surpreendente. E por fim, a gente vê o que fica, né? Qual o impacto disso na vida das pessoas? Bom, primeiro de tudo, vamos entender o que a ciência chama exatamente de uma experiência de quase morte. Então, esse termo apareceu lá em 1975, sabe? Para descrever essa experiência consciente super profunda que acontece não só quando alguém está literalmente correndo risco de vida, tipo numa parada cardíaca, mas, e isso é bem curioso, também pode rolar em momentos de meditação muito intensa. E o que é realmente impressionante é que os relatos são muito parecidos. Não importa de onde a pessoa seja. Sabe, a gente de culturas totalmente diferentes descrevendo coisas em comum. A noção de tempo que simplesmente some, aquela famosa cena da vida passando como um filme e uma sensação de paz, que é quase universal. E olha, não é algo tão raro assim não. Pensa só, quase 1 em cada 4 pessoas que sobrevivem a uma parada cardíaca relata ter tido uma experiência de quase morte. É um número bem expressivo. Essa consistência toda nos relatos, claro, deixa os cientistas com uma pulga atrás da orelha. A grande pergunta é, o que está rolando no cérebro, biologicamente falando, para criar algo tão vivo, tão complexo, bem na hora em que ele deveria estar, teoricamente, desligando as luzes? Durante muito tempo, a gente pensou que o cérebro simplesmente ia, desligando, diminuindo a atividade até apagar. Mas as pesquisas mais novas, feitas com animais e também com humanos, revelaram uma coisa completamente diferente e bem inesperada. A grande virada de chave foi quando descobriram uma explosão de atividade cerebral super organizada e o detalhe, isso acontece depois que o coração para. A gente está falando de ondas gama, que são aquelas ligadas a estados de consciência bem elevados. Essa descoberta foi um marco mesmo, abriu uma porta totalmente nova para a pesquisa. Para ter uma ideia, em estudos com ratos, os cientistas viram o seguinte: o coração para, 10 segundos depois, bum, começa essa explosão de ondas gama que dura uns 20 segundos. Essa pode ser, digamos, a assinatura do cérebro para a experiência de quase morte, a base biológica dela. Ok, mas aí fica a dúvida. Essa experiência se parece com o quê? É como um sonho? Ou se assemelha ao efeito de alguma substância psicodélica que a gente conhece? Olha, as diferenças são bem grandes. Sonhos, por exemplo, costumam ser meio confusos, né? Já as EQMs são descritas como mais reais que a própria realidade e com uma lógica interna, uma narrativa. E mesmo comparando com algumas substâncias, que até podem dar sensações parecidas, o conteúdo de uma EQM é diferente. Geralmente tem a ver com a biografia da pessoa. Não é uma coisa tão aleatória. Mas e se a explicação for ainda mais profunda? E se a raiz das EQMs não for só uma questão do cérebro naquele momento, mas algo muito mais antigo? Um eco da nossa evolução, um mecanismo de sobrevivência gravado lá no nosso DNA? Pois é, existe uma hipótese fascinante que faz uma ponte entre as EQMs e um comportamento que a gente vê em todo o reino animal, a tanatose, que é basicamente o ato de se fingir de morto para conseguir sobreviver. Funciona assim: o animal se finge de morto, o predador dá uma relaxada, acha que já venceu, e aí, pá, o bicho escapa. A teoria é que a EQM poderia ser a versão humana disso, uma defesa super antiga que na gente, com a nossa capacidade de linguagem e narrativa, se transforma numa experiência complexa. E quando a gente coloca lado a lado, as semelhanças são impressionantes. Os dois fenômenos já acontecem numa situação de perigo extremo. Nos dois casos, existe uma espécie de desconexão com o corpo. Mas, e esse é o ponto-chave, a consciência continua ali, ligada, atenta. Certo, mas a história não acaba quando a pessoa é reanimada, muito pelo contrário. Uma das partes mais incríveis de estudar isso é ver o impacto, o jeito que uma EQM muda a vida de quem passou por ela. É impressionante como os relatos são consistentes. As pessoas contam que se tornaram mais altruístas, menos ligadas em coisas materiais, e olha que interessante, muitas delas perdem totalmente o medo da morte. É uma transformação de vida mesmo. Só que aqui tem um paradoxo, uma coisa curiosa. Mesmo com todas essas mudanças que parecem super positivas,
A qualidade de vida da pessoa, segundo as pesquisas, não necessariamente melhora. Parece que o grande desafio é como encaixar uma experiência tão gigantesca na vida de todo dia. A experiência é tão fora da curva que muita gente depois se sente isolada. Fica difícil se conectar com a vida que tinha antes ou mesmo com as pessoas que, afinal, não fazem ideia do que foi aquilo. No fim das contas, o que é uma EQM? É um eco da nossa evolução, um último show de fogos de artifício do cérebro ou as duas coisas? O fato é que, quanto mais a ciência consegue espiar o cérebro nesse limiar entre a vida e a morte, mais perto a gente chega de entender não só o que acontece quando morremos, mas talvez o que é a própria consciência. Gostou do tema? Eles são escolhidos com cuidado e com fontes fortes para auxiliar na nossa atualização. Quer algum tema em específico? Coloque nos comentários. Até a próxima! Ah, e não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar.